Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Amor Não Correspondido. O texto que serve como base para o nosso estudo, Oséias 14, versos 1 a 4, que diz assim: Israel, volte para o Senhor, o seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom, em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são nossos deuses. Porque só em ti, o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia de vocês, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. O nosso tema de estudo na lição de hoje está baseado no livro de Oséias, o capítulo 14, que é o fechamento da história de Oséias. Oséias, ele foi um homem que, por ordem do Senhor, casou-se com Gomer, filha de Diblaim, e essa Gomer, ela vai, no capítulo 3, vai mencionar que ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Jezreel. Esse indivíduo, ele é descrito como filho de Oséias. Em relação aos dois outros filhos que ela teve, o texto não menciona que foram de Oséias. E alguns estudiosos bíblicos chegam a mencionar que provavelmente eles fossem filhos oriundos de relacionamentos de infidelidade dela com o profeta, com outros homens, é claro. Portanto, esses dois indivíduos, talvez, dizem alguns comentaristas bíblicos, não sejam filhos de Oséias. Entretanto, numa série de acontecimentos que acabaram tendo lugar, Gomer, pouco tempo depois do casamento dela com Oséias, ela começa a ter uma série de relacionamentos extraconjugais. O capítulo 3 vai mencionar que vai dar a entender que ela acabou se tornando escrava, e Oséias vai, compra de volta, traz ela de volta para casa, e a história dela é uma história de sucessivas traições, e Deus sempre vai dizer ao profeta: vá, perdoe, ela não vai querer voltar, insista com ela, e através dessa situação, desse relacionamento, o Senhor Deus está demonstrando aquilo que é o amor que ele tem para com o seu povo, um amor que vai muito além daquilo que seria a honra que um homem numa sociedade como aquela da época de Oséias deveria experimentar. Uma mulher que fosse apanhada em adultério deveria ser apedrejada. Mas nessa história nós encontramos a paciência e o amor que Deus tem com o seu povo, de alguma forma ilustrada na experiência de Oséias e Gomer. Você já viu que a gente tem bastante coisa para poder falar aqui hoje, dentro do nosso estudo, a respeito dessa história. Mas espera um pouquinho que eu já volto. Em minha opinião, talvez o texto mais dramático da Bíblia, que retrata essa visão a respeito da paciência que Deus teve com a infidelidade do seu povo, é registrada nos evangelhos quando mencionam Jesus, ainda no Monte das Oliveiras, enquanto ele olha para o povo, para Jerusalém, enquanto ele está no meio da sua entrada triunfal para Jerusalém, antes dele poder descer o Monte das Oliveiras e então entrar de forma triunfal em Jerusalém. Ele olha para a cidade e ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te embaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, e tu não o quiseste. Agora, porém, a sua casa ficará deserta. Esse texto, sem sombra de dúvida, é um resumo do que foram séculos de paciência que Deus teve com a nação de Israel, enviando profeta após profeta, tentando mostrar a eles que o único caminho seguro para eles era viver no amor de Deus. De certa forma, cada profeta que era enviado com uma mensagem e que era rejeitado pela nação, que era perseguido, quantos foram assassinados e mortos? Até mesmo o grande profeta Elias temeu por sua vida e fugiu quando Jezabel acabou matando os profetas de Deus. Obadias
um dos servos do rei Acabe, acabou escondendo vários profetas de 50 e 50 numa quantidade de cavernas, sustentando-os a pão e água, porque Jezabel queria matar a todos. O próprio Elias, num momento de fraqueza espiritual, vai para o monte Sinai, e quando ele está numa caverna embaixo do monte, ele diz a Deus: Senhor, me deixa morrer. Mataram todos os seus profetas, só fiquei eu. E eu agora cansei disso, não dá. Eu prego, eu ensino, e as pessoas não querem, não tem compromisso com o Senhor. E então o Senhor Deus vai mencionar a Elias, que ainda existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, que ainda haviam pessoas que eram fiéis a Deus. Mas até Elias teve vontade de desistir, achando que estava sozinho. A história de Israel foi uma história de rebeldia, uma história de afastamento do amor do Senhor Deus. Mas isso não mudou quem Deus era e não mudou o amor que Deus dedicava ao seu povo. Em cada geração o Senhor teve os seus servos, teve os seus escolhidos que se levantaram trazendo as mensagens de amor de Deus para um povo que era infiel. Quando olhamos para a própria história do pecado em relação à humanidade, já agora, não mais apenas enquanto Israel, o pecado é nada mais nada menos do que uma infidelidade do ser humano em relação a Deus. E quando vamos para Gênesis 3, o Senhor Deus nem sequer esperou que Adão e Eva se arrependessem dos seus pecados. Ele tomou iniciativa e veio até eles para mostrar a eles um caminho de salvação que ele ia colocar diante deles. Eles, é claro, seriam livres para poder escolher seguir por esse caminho ou não, mas o Senhor Deus, em amor, ofereceu uma saída para eles. Esse é Deus. Entretanto, ele, quando vai agora mostrar para o povo de Israel, através da história de Oséias, que esse amor que ele demonstrava ao seu povo era um amor que estava sendo respondido por parte do povo com infidelidade, que ainda assim, depois de tudo que eles haviam feito, o Senhor ainda estava disposto a perdoá-los. Mas é claro, isso ia depender das decisões que eles tomariam. O amor de Deus, ele não pode ser questionado por absolutamente ninguém, bem como a sua paciência. Qual é o problema com o ser humano quando ele vai rejeitando esse amor? Não é que o amor de Deus vá se esgotar, ele é inesgotável. O problema é que cada vez que nos afastamos desse amor, mais nós complicamos a nossa própria vida. A semelhança de Gomer, houve determinado momento em que, em sua infidelidade, ela acabou perdendo a própria vida. O que Deus está tentando mostrar para Israel é: o meu amor, ele não tem fim. E o problema no meio desse relacionamento não é a falta do amor de Deus, mas é aonde os nossos pecados e a nossa infidelidade poderão nos levar em relação àquilo que é o plano do Senhor para a nossa vida. Hoje decida viver em fidelidade a Deus e diga a Ele: Senhor, obrigado por teu amor, e ajuda-me a responder também com amor. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos mostra um amor que é incomensurável, que é dedicado ao Senhor em relação a nós. Ajuda-nos a podermos viver esse amor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?